ao longo de todo esse tempo aí que estivermos, né, de castigo com a pandemia. Nós queremos dar boa noite a todos os nossos ouvintes, aguardando aí o pessoal do Instagram que está entrando. Essa live vai ser transmitida pelo Instagram e pelo Facebook da Seara Espírita Renascer. E nós estaremos apresentando um tema que nos foi solicitado pela Seara Espírita Renascer, a pandemia e os reflexos no centro espírita. A Seara Espírita Renascer, ela obedece às orientações dos gestores federais, estaduais e municipais, mantendo o isolamento social, suspendeu todos os seus trabalhos para que nós possamos enfrentar esses tempos novos que estamos vivendo. Nós queremos esclarecer que a nossa palestra ela será toda proferida em cima de material que nós estudamos. Emitir em palestra algumas observações de nossa procedência. Não queremos que sejam debitados à conta da Seara qualquer divergência quanto ao pensamento que possamos emitir. A Seara Espírita segue, como instituição, a tudo aquilo que os gestores federais, estaduais e municipais prescreveram para o enfrentamento desta pandemia. E hoje, então, nós queremos esclarecer que a nossa pandemia ela está extremamente politizada. Nada que se fale acerca dessa pandemia não vão se associar a um extremo ou ao outro. Qualquer informação que se gera polêmica. E nós estamos diante de fatos que ainda não têm confirmação científica, ainda não têm comprovação histórica, não tem ainda, não possui a chancela da história. E como nós temos algumas epidemias muito famosas no Brasil, que já possuem a chancela da história e que foram extremamente significantes para o nosso país, nós fomos buscar uma pandemia que possa se associar a tudo isso que nós estamos vivendo. E esse material que nós encontramos, ele não foi por acaso. Ele caiu nas nossas mãos em função de alguma coisa que eu vivenciei na minha juventude. O meu pai, ele possuía uma coleção de livros, Vidas Ilustres. E eu lembrava de várias biografias que eu havia lido nesse livro. E eu tinha muito desejo de comprar essa coleção. Então, eu comecei a procurar e fui lá na estante virtual, achei todos os volumes. E, aproveitando a pandemia, eu já li 7 volumes dos 11 dessa coleção. E no volume referente aos cientistas, casualmente, bem próximo da data que nós marcamos para falar sobre a pandemia, nós lemos sobre a vida do Oswaldo Cruz. E lendo sobre a vida do Oswaldo Cruz, nós pensamos assim, meu Deus do céu, o acaso não existe. Tudo que eu estou lendo aqui, eu posso citar como exemplo os fatos, porque isso aqui já é história. E outra coisa, todos o que estamos vivendo aqui na pandemia da febre amarela, já é fato consumado, a ciência já consumou. Então, já é uma afirmação científica. Então, nós estudamos a vida do Oswaldo Cruz nessa fonte de informação e também no site do Ministério da Saúde, e é uma vida riquíssima, é uma vida muito abençoada. E nós vimos como começou a história da febre. Brasileiros, eles se encontravam na Europa
fazendo contato com armadores de navios que pudessem, eles estavam querendo que eles enviassem mais navios ao Brasil. E até que eles chegaram no armador francês, que foi muito honesto com eles. Esse armador francês disse assim, olha, vocês estão num esforço muito grande, vocês têm muitos artigos ótimos para exportar, mas fica praticamente impossível qualquer navio aportar nos portos do Rio de Janeiro e de Santos por causa da febre amarela. E aí, então, abriu o jogo, né, com os exportadores brasileiros. E vocês vejam que a economia e a saúde já estão ligadas há muito tempo. Economia e saúde não é um fato novo da nossa pandemia. Ela, na epidemia da febre amarela, a economia é que gerou a solução para a saúde. Então, esses exportadores, eles voltaram ao Brasil e começaram a fazer um trabalho no sentido de buscar uma solução para esse problema que já se arrastava há 200 anos. Nessa ocasião, aportou no Rio de Janeiro uma fragata italiana chamada Lombardia, em outubro de 1895. Essa fragata tinha uma tripulação de 340 marinheiros. Nesse porto, na saída dos marinheiros, 240 voltaram infectados. Dos 240, 134 morreram. Então, vocês vejam o desastre que seria a tripulação de um navio. 1/3 dessa tripulação morreu por causa da febre amarela. Em 1877, alguns anos antes dessa questão no Rio de Janeiro, o Louis Pasteur descobria a existência da bactéria na França. E a França começou um trabalho fabuloso na pesquisa dos micro-organismos. E ela, então, desenvolveu um Instituto Pasteur, que era um instituto equipadíssimo, avançadíssimo nesse ponto. E eles diziam que o Brasil era um vasto hospital. Então, vejam qual era a marca registrada do nosso país. E nesse interim, em 1872, nascia na Serra de Mantiqueira, em São Luís de Paraitinga, filho do Dr. Cruz, por coincidência, um médico, e de uma mãe austera e disciplinadora. Para vocês terem uma ideia da forma como essa mãe educou esse filho, ela mandava chamar o Oswaldo Cruz na escola, dizendo que precisava dele em casa. Quando ele chegava em casa, então ela pregava um sabão nele e dizia assim, você esqueceu de arrumar sua cama. Então, ele arrumava a cama e voltava para a escola. Então, ele morreu em 1872, e ele nasceu em 1872 e faleceu em 1917, com 45 anos. O Pasteur nasceu em 1822 e faleceu em 1895. Então, durante 23 anos, eles foram contemporâneos. Mas, pela história, não registra nenhum encontro dos dois. Em 1892, aos 19 anos, o Oswaldo Cruz se formou médico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E ele escolheu, não casualmente, a microbiologia. Começou a estudar a microbiologia. Antes de se formar, aos 17 anos, ele já procurou trabalhar em alguma coisa ligada ao métier. E ele foi trabalhar no Instituto de Higiene, que produzia equipamentos onde ele pudesse fazer pesquisas e se aprofundar naquilo que ele gostava. E os políticos, porque aquilo não rendia votos, fecharam o Instituto. Parece alguma coisa muito diferente dos nossos tempos, mas vocês vejam que esses costumes são antigos. Aquilo que não rende votos não tem importância, não tem interesse político. E então, Oswaldo Cruz, após a sua formatura, ele começou a esboçar um laboratório com seus próprios recursos. Ele mesmo comprava com seus soldos
os materiais que ele precisava, os equipamentos, com muito esforço. Tanto assim que muita gente começou a ver esse esforço que ele fazia e começou a presenteá-lo com alguns equipamentos. Até que, finalmente, ele resolveu mudar-se para Paris, no Instituto Pasteur. Ele via que lá ele teria muita chance de se aprofundar na pesquisa. E lá no Instituto Pasteur, o Pedro Paulo Emílio Hux, ele era o diretor do Instituto Pasteur. E por Oswaldo Cruz gostar muito da parte prática e ter muita experiência já adquirida no Brasil, muito interesse, o Pedro Paulo Emílio Hux, ele se apaixonou. Ele ficou realmente muito afinizado com o Oswaldo Cruz e mantiveram muito contato. Ele, durante esse período lá em Paris, ele entrou muito no campo da toxicologia e ele teve um embate muito profundo com um alemão, um mestre alemão, era muito conhecido na época, e nesse embate a teoria dele prevaleceu. Então ele ficou muito conhecido no próprio instituto. Ele realmente formou um nome em função daquilo que ele construiu, através do seu esforço, através da sua disciplina. Nós vimos a criação que ele teve. Então, ele foi criado num ambiente extremamente de trabalho e ele adorava trabalhar. Então, era um médico que tinha experiência de laboratório como operador daqueles equipamentos. A essas alturas, o governo brasileiro ele buscou, junto ao Instituto Pasteur, um prodígio francês que viesse tratar aqui da questão da epidemia da febre amarela. Então, buscou, através do contato com o Hux, e tentou que ele indicasse o melhor aluno que ele tinha e que eles gostariam de receber um que fosse um prodígio francês, porque aí, sem sombra de dúvida, teria um peso político muito grande. E o Hux, ele disse para eles o seguinte: olha, vocês estão procurando um estrangeiro, mas eu tenho aqui um brasileiro que é o meu melhor aluno. Se eu tiver que indicar para vocês o melhor, eu não tenho outra pessoa para indicar. É o Oswaldo Cruz. Ele já trabalhou no Brasil, já tem experiência no Brasil, e ele seria o elemento mais indicado para trabalhar com vocês. O Oswaldo Cruz, se ele fosse continuar trabalhando no Pasteur, ele tinha um emprego vitalício, salário altíssimo. Então, sobre o aspecto de realização profissional, não resta dúvida que ele ficar no Pasteur era um altíssimo negócio. Mas falou mais alto aquilo que ele aprendeu com o pai, o ideal, né? O serviço à pátria. Então, ele optou pelo retorno ao Brasil. E quando ele aqui encontrou, começando o seu trabalho, ele se deparou com a peste bubônica, ou peste negra, a febre tifoide, a varíola, a tuberculose, o que, de novo, nós vemos aí uma tremenda coincidência com o que acontece no Brasil, né? A H1N1, a Zika, a chikungunya, todos esses elementos estão na nossa epidemia, né? Então, tudo isso a nossa saúde está enfrentando no mesmo tempo. Aquela época, os tempos eram outros e a questão dos micro-organismos era novidade, né? E vocês vejam que já naquele tempo, e aí você observa a presença do plano espiritual. Vejam os nomes que Oswaldo Cruz se deparou como parceiros nessa luta. Ledantec era um francês especialista que eles haviam trazido da França. Adolf Lutz, que era um tremendo personagem da história brasileira. Vital Brasil, outro personagem. Aliás, sobre Vital Brasil, tem uma passagem interessante. O Vital Brasil, ele contraiu a febre amarela. Então, ele e o Oswaldo Cruz deram risadas e ficaram contentíssimos, porque com ele sendo portador da febre amarela, o Oswaldo Cruz poderia pesquisar a febre amarela com muito mais propriedade, porque estaria
sendo relatada a febre amarela por um médico, por um especialista. Então, o Vital Brasil e o Oswaldo Cruz, nós não podemos imaginar isso, mas ficaram contentes por esse fato casual, né? Então, eles se aprofundaram profundamente na questão da febre amarela, com o fato de Vital Brasil ter contraído a febre amarela. Graças a Deus, ele saiu ileso dessa. E um outro personagem também muito conhecido, que hoje para nós é história, mas na época era um personagem dessa história maravilhosa que nós estamos rememorando. É o Emílio Ribas. O Emílio Ribas, inclusive, ele, para provar, porque havia uma discussão muito forte, de que a grande maioria achava que a febre amarela era transmitida de pessoa para pessoa. Então, cada vez que, por exemplo, morria alguém, eles desinfectavam a cama, tudo, era um trabalho danado, era um dispêndio de energia e não tinha motivo nenhum para isso. Porque a pessoa infectada, ela não transmite, como a nós de hoje, ela não transmite para outra. A febre amarela, para ser transmitida, ela só podia ser transmitida como vetor, o mosquito. Vocês fazem ideia do nome desse mosquitinho? Aedes aegypti. Vocês já ouviram falar dele? Esse cara continua entre nós. Esse personagem continua transmitindo as nossas doenças endêmicas. O Aedes aegypti era o responsável pela transmissão da febre amarela. Então, a questão da febre amarela era muito clara para esses personagens que conheciam a parte científica da coisa por terem se debruçado sobre ela. Eles sabiam que o problema era o mosquito. E a questão era exatamente essa: isolar o paciente contaminado com a febre amarela. Então, pegavam esse paciente, desinfetavam tudo no local que ele iria estar e fechavam com cortinas, isolavam esse elemento. Não tinha condições de um mosquito adentrar naquele ambiente, mordê-lo, ficar contaminado e transmitir para outro ser humano. Então, com isso, eles eram obrigados a invadir as casas. Primeiro, para acabar com o criadouro dos mosquitos. Segundo, para desinfetar e isolar as pessoas contaminadas. E isso o pessoal não queria entender. Eles achavam que a individualidade tinha que ser respeitada. A casa, ninguém manda na minha casa. Eu faço na minha casa o que eu quero. E aí, o Oswaldo Cruz conseguiu, com o presidente, criar leis para fazer aquilo que a higiene recomendava. Esse Instituto Bacteriológico do Rio de Janeiro, de São Paulo, ele foi replicado para o Rio de Janeiro, porque era necessário ter outros institutos desse no Brasil. Então, no Rio de Janeiro foi criado um outro instituto desse, na fazenda de Manguinhos, e colocaram o Oswaldo Cruz para comandar esse projeto. E o Oswaldo Cruz, então, foi para o Rio de Janeiro e começou todo esse trabalho para a criação da vacina, criação de todo aquilo que iria combater o Aedes aegypti. Rodrigues Alves, que era o presidente da República, que ele assumiu dia 15 de novembro de 1902, ele contratou, então, um ministro da Saúde, o Salles Guerra, que ele seria, então, o diretor da área de saúde para o Brasil. A sede do Brasil, do governo brasileiro, é no Rio de Janeiro, Palácio do Catete. Então, o Salles Guerra, que era um elemento conhecidíssimo na época, muito famoso, ele não aceitou o cargo, porque ele sabia que o Oswaldo Cruz era mais competente que ele para essa função. Então, ele fala para o Rodrigues Alves, não quero recusar o cargo, é que existe uma pessoa mais competente, com melhor qualidade para encarar esse assunto do que eu.
Então, o Salles Guerra não aceitou o cargo e o Oswaldo Cruz passou a ser o diretor da saúde do governo brasileiro. E o Oswaldo Cruz preparou um plano muito arrojado. E ele disse o seguinte, que a febre amarela será um mito daqui a 3 meses se o governo me der os recursos que eu preciso. Os recursos que ele queria eram recursos valiosos, precisava a aprovação do Congresso. Eles iriam, o Rio de Janeiro era com muita ruela, muito lugar assim, completamente úmido, o sol não penetrava, então era um lugar totalmente propício, era um elemento maravilhoso para o mosquito se proliferar. E ele queria, naqueles locais, abrir avenidas, permitir que o ar entrasse, que o sol entrasse naqueles ambientes. E aí foi isso que ele projetou. E ele disse que se tivesse os recursos, em 3 meses ele fazia da febre amarela uma história no Brasil. Só que a população se revoltou tremendamente. Por quê? Porque se sentiu invadida, porque sentiu que iria ter que fazer um sacrifício muito grande para se adaptar a toda aquela higiene que exigia para a exterminação do problema. E aí começam os deboches, né? Porque o Oswaldo Cruz, ele traçou esse plano dele e o batizou como aviso ao povo. E o povo começou a debochar. Ele começou a dizer que era o código de torturas. Depois, código de asneiras. Só para vocês imaginarem, o carioca chegou a criar samba para debochar desse aviso ao povo, dizendo que o Oswaldo Cruz era um invasor, era um truculento e uma série de coisas. E se não fizesse assim, realmente não teria condições de enfrentar o problema. E ele colocava toda a sua equipe de grupos de homens, com querosene, vassoura, pulverizadores, limpando os quintais, limpando os terrenos, limpando as casas, tentando exterminar com os mosquitos. E aí a população começa a debochar e chamar essas equipes dos mata-mosquitos. Já como deboche, os mata-mosquitos, aquela tiração de sarro, né? E as verbas que o Oswaldo Cruz pediu, e que ele acabaria com tudo em 3 meses, demoraram 1 ano para ser aprovada. Entende? Quer dizer, aquela coisa toda que nós já conhecemos, né? Do trâmite político de alguma coisa que não traz voto. Imagina o político tendo que aprovar alguma coisa que a população estava raivosa porque ele estava aprovando. A população queria acabar com aquilo, queria que eles eliminassem com aquilo. Então, para o político, ficava uma decisão muito difícil para ele, porque ele queria voto. E se ele fosse aprovar aquilo, o voto não viria, porque a população iria achar que ele contrariou o seu desejo. Então, eles ficam naquela corda bamba. Os políticos, eles queriam apoiar o presidente, mas sem desagradar o povo. Aí, como é que você vai fazer, né? O povo está querendo uma coisa que não tem sentido. É uma coisa errada, é uma coisa que ele não tem consciência, mas não é o bom. E o governo vem com um plano científico, um plano elaborado, um plano com confirmação científica, né? Então, naquela época não tinha confirmação do fato, porque a febre amarela estava agraçando. Para que fosse exterminada, precisava colocar o plano em execução. Então, você não pode ter a prova antes da execução do plano. Então, fica uma coisa muito difícil, comprovação científica. Nós estamos ouvindo isso aí também nos nossos tempos. No Rio de Janeiro, era muito explorado aquelas casas antigas que eram alugadas. Então, os donos daquelas casas, eles queriam receber o aluguel. Eles não queriam gastar com manutenção. Então, as casas cada vez ficavam mais horríveis, sendo um verdadeiro, quero chamar de pardieiro. Vocês já ouviram esse termo, pardieiro, né? Era um foco de infecção, um foco de proliferação de tudo quanto é coisa ruim que existe na natureza. Eles tiveram que invadir as propriedades.
Então, o governo, através das suas equipes, dinamitavam casas que tinham sido condenadas. Aquelas casas que eram designadas para serem demolidas, eram demolidas com dinamite exatamente para abrir espaço para as avenidas. Então, os donos de imóveis, ficavam loucos da vida. Estavam recebendo aquele aluguelzinho que pingava todo mês, sem precisar gastar nenhum capital. E aquilo, já há anos que eles estavam acostumados com aquilo. Então, as ruas passaram a ter penetração do sol e uma série de coisas. A essas alturas do acontecimento, o povo já não aguentava mais. Então, resolveram invadir a casa do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz percebeu que eles estavam chegando, saiu por trás. Então, pelos fundos da casa, ele fugiu e o povo invadiu a casa dele, destruiu tudo. Foi, assim, uma calamidade. Se ele estivesse dentro da casa, teria sido uma tragédia. E a nossa história, sem sombra de dúvida, teria tido um outro destino. Hoje, a história sabe o que é o real. Mas, na época, todos, ou a grande maioria, apostava naquilo que não era o melhor para o Brasil. E aí o Oswaldo Cruz, ele ficou muito preocupado com aquilo e procurou o presidente, que ele disse assim, olha, eu posso voltar para a França, eu tenho emprego, não tem problema nenhum. Agora, você vai estar sujeito a nem se reeleger. Então, eu estou aqui entregando o meu cargo, fica inteiramente à disposição. Sabe o que o Rodrigues Alves, depois de ler essa história, eu fiquei apaixonado, fiquei fã do Rodrigues Alves. Olha o que ele falou para o Oswaldo Cruz. Resista e permaneça, ou cairemos juntos. Isso é que é uma posição política. Às vezes, quando o pessoal usa essa expressão vontade política, é isso. O Rodrigues Alves, ele não se preocupou com seu cargo. Ele se preocupou com o que era bom para o Brasil, que ele acreditava. O nome disso é ideal. O que a doutrina espírita fala sobre isso? E vocês acham que todos esses homens juntos, numa mesma época, para tratar de um problema, é coincidência? O que a doutrina espírita fala sobre isso? A doutrina espírita é claríssima. O plano espiritual elabora o plano e executa, planejando uma série de personagens que se dirigirão para um determinado fim, para que aquilo seja conseguido. Vocês cansam de ler aí que se o Kardec não conseguisse dar conta da doutrina, da codificação, já teria o Leon Denis como backup para concluir o seu trabalho. Então, na Febre Amarela, essa leitura está clara. Todos aqueles personagens no mesmo cenário, personagens de peso, de valor, trabalhando com o mesmo fim. E era um trabalho violento, era uma coisa crítica. Era por isso que já se arrastava esse problema há quase 300 anos. Mas Oswaldo Cruz permaneceu. E aí, os políticos, os operários, os estudantes, que coisa casual, né? Político, operário, estudante. Só um que está diferente aí, militar. Políticos, operários, estudantes e militares, os políticos conseguiram fazer a cabeça até de militar para tentar derrubar o governo. E eles, então, através de um general que entrou na dos políticos, esse general, que era o general responsável, comandante da escola militar, ele reuniu todo seu aparato e foi na direção do Palácio do Cacete, para derrubar Rodrigues Alves. Ele foi, mas estava sendo aguardado. E Rodrigues Alves, então, dominou o motim, colocou presos todos os envolvidos, e aí, a partir disso, a coisa começou a arrefecer. Espera um pouquinho, não é fácil mudar a vontade política dessa gente.
E aí, então, a coisa começou a mudar o cenário. Eles implantaram uma lei que a vacinação seria obrigatória para toda a população. E, então, todo cidadão brasileiro foi obrigado a tomar a vacina. E aí a gente hoje pergunta assim, ainda mais hoje, né, com essa cultura que nós desenvolvemos, que não pode fazer nada, o cidadão é dono de si, e qualquer coisa é aquela criatura que não pode mexer com nada. O que diz a doutrina espírita sobre isso? Quando questionados os espíritos sobre a questão do livre-arbítrio, eles foram muito claros. O nosso livre-arbítrio é respeitado até que não interfira no bem geral. As pessoas infectadas não sofreriam sozinhas a consequência. Elas passariam a ser um foco para que os mosquitos, Aedes aegypti, proliferassem a difusão da epidemia. Então, não tem essa de eu não quero. Existe um ponto que a coletividade é obrigada a fazer pelo bem geral. A doutrina é muito clara com isso. Eu não posso ficar fazendo correr risco à sociedade porque eu não quero permitir e não fazer alguma coisa. A partir do momento que eu estou implicando numa consequência social, eu sou responsabilizado por aquilo. E o governo do Rodrigues Alves obrigou a vacina a todo cidadão. Aquilo foi uma pá de cal em cima da questão. De 1891 a 1894, a média de mortes por ano era 3.750. Para vocês terem uma ideia, existe um índice que hoje nós medimos aí, o número de vítimas sobre a população de habitantes. Hoje, a nossa pandemia, ela está por volta de 46 mil mortos sobre um denominador de 220 milhões de habitantes. Faça uma continha rápida, alguém aí, coloca 3.750 sobre a população do Rio de Janeiro naquela época, 780 mil pessoas. Quanto dá esse fator hoje e na epidemia da febre amarela? Vocês vão ver que a coisa era muito mais grave do que nós estamos vivendo atualmente. De 3.750 pessoas vítimas por ano, passou em 1903 para 584. E 1904 para 48. E a pandemia foi concluída, a epidemia foi concluída com uma solução dolorosíssima, com uma vontade férrea de se fazer alguma coisa que está todo mundo contra. Não por conhecimento de causa, mas por desconhecimento de causa. Então, vocês vejam quanta lição nós temos, sem precisar entrar na polêmica da nossa pandemia, que nos traz essa epidemia da febre amarela. Posteriormente a esses casos do Rio de Janeiro, que foi solucionada a questão, São Paulo foi a mesma coisa, mesmo tratamento. Belém do Pará, que havia trazido um inglês especialista em doenças tropicais para resolver a questão da febre amarela, esse inglês foi infectado e faleceu. Então, Belém do Pará ficou em palpos de aranha para resolver o seu problema, que lá também a epidemia graçava. Ele foi, então, chamado e ele tinha problema cardíaco e problema de rins. A família, então, disse assim, olha, você não vai, manda alguém, porque você não está em condições, mas ele topou a parada, foi para lá. Como ele já estava consagrado e as pessoas não duvidavam mais
da sua solução, todos os recursos foram dados e ele acabou com a epidemia no Belém do Pará em 3 meses. Não para por aí. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, ela não conseguia ser concluída. Havia um acordo e um prazo para concluir, mas não conseguia. Todo mundo que era contratado para a ferrovia, imagina, na beira da mata, era mordido pelo mosquito e a estrada de ferro não ia para frente. Chamaram o Oswaldo Cruz e ele também topou essa parada. E ele, então, concluiu o trabalho lá também em 3 meses, lá, era uma empresa privada. Ele teve todos os recursos que ele podia ter e ele, então, conseguiu eliminar também aquele foco em 3 meses. Aí, em 11 de fevereiro de 1917, e eu fiquei até contente com isso, que eu disse assim, puxa vida, Oswaldo Cruz faleceu em 11 de fevereiro de 1917. E eu, 30 anos depois, estava nascendo. Então, 11 de fevereiro, meu aniversário, agora vai ter mais um motivo, né? Para celebrar, junto com o meu aniversário, a existência do Oswaldo Cruz, essa figura maravilhosa, essa figura importantíssima. Nós, então, vamos estabelecer com essa epidemia, que são fatos, né? Que nós vimos todos os envolvidos, como é difícil fazer a coisa certa, como existem aqueles que têm interesses e não querem fazer o que é preciso. Infelizmente, a doutrina espírita ainda é muito pouco divulgada. O Evangelho segundo o Espiritismo fala numa palavra muito interessante, muito importante para todos nós. Ela fala da abnegação. O que é a abnegação? Teve um abnegado nessa nossa história? Teve vários. Quando Oswaldo Cruz optou por vir para o Rio de Janeiro, um inferno, e largou mão do Instituto Pasteur em Paris, né? numa mordomia danada, os melhores salários praticamente da área, de todas as regiões, ele foi um abnegado. Ele colocou de lado os interesses pessoais e ele colocou em jogo o interesse coletivo. Ele se pôs a sacrificar-se em benefício da coletividade. Esse é um verdadeiro cristão. Esse é um elemento que realmente, sem sombra de dúvida, aos 45 anos, quando partiu com a missão cumprida. Tem outros? Tem. Citamos vários. Mas o Rodrigues Alves era presidente da República. Ele era um elemento que estava propenso a ser deposto. E ele não era um cientista, ele era um político. E ele era um político que tinha consciência do dever cívico. Ele tinha a abnegação. Ele não quis comparar quantos votos ele perderia se ele insistisse naquilo. E outra coisa, ele não era um cientista. Ele somente tinha confiança, mas ele não tinha certeza do que o Oswaldo Cruz estava fazendo. Ele não tinha conhecimento científico. Ele não tinha evidência científica mas o que ele tinha era aquilo. E aquilo sem outra alternativa. E ao longo da história. Então ele sabia que para se construir alguma coisa, a gente precisa tentar fazer. Dentre o que eu tenho disponível, o que eu posso fazer? Não adianta a gente, por causa das evidências científicas, não fazer nada. A gente tem que ter critério.
Tem que ter bom senso. A gente não pode, principalmente, remar contra. É aí que você perde toda a razão. Se você não fizer nada, aqueles que estão se esforçando para provar alguma coisa, eles conseguirão, num determinado momento, mostrar evidências que aquilo lá tem possibilidade de dar certo. Agora, quando eu fico tentando minar o que o outro está fazendo só pela vontade de que aquilo não dê certo, isso é um sentimento ruim. Isso é um péssimo sentimento. E, sem sombra de dúvida, nós viveremos as consequências disso. Eu admito até que aquele que não acredita numa coisa, não faça. Não faça. Agora, não impeça os outros de fazerem. Nós estamos diante de muitos fatos e a história vai falar sobre a nossa época. Agora, é importante que nós observemos nisso tudo o plano espiritual. Que a gente tenha confiança que acima disso tudo está o comando de Deus. Em tudo isso que nós vemos, a gente pensa, quantas coincidências? Você observou quantas coincidências? Quantos personagens presentes no mesmo cenário, tudo numa mesma época? Não, não tem coincidência nenhuma. A doutrina é muito clara. O acaso não existe. Existe um plano que diz assim: vamos resolver esse problema com os personagens que nós temos. Criaturas humanas abnegadas que reencarnarão com essa finalidade. O que é que nos espera? A doutrina espírita é muito clara. Ela nos diz que nós estamos migrando, já estamos em caminho de um planeta de regeneração. Eu pergunto para vocês, nesse planeta de regeneração, vai ter lugar para conluio? Vai ter lugar para favores, favorecidos, preferidos? Eu não creio que tenha. Deve ter lugar para muita gente abnegada. Então, não tenhamos preocupação com o futuro. Não entremos nessas polêmicas, nessas brigas sem sentido. Sem sombra de dúvida, na regeneração, nós teremos criaturas que possam levar o destino da nossa pátria para campos muito melhores. Criaturas abnegadas. Isso é um plano divino, não é plano dos homens. Nesse planeta de regeneração, não vai ter jeitinho. Não vai ter insolúveis. E hoje nós vemos, todos os poderes estão compromissados uns com os outros. Ninguém pode cutucar ninguém. Nós vimos o estrago que houve no mensalão. No mensalão cutucaram um elemento que abriu a boca. Está todo mundo em conluio. Eu não conto o teu, você não me conta o teu. E isso não existe. Kardec foi muito claro. Nunca assuma compromissos indissolúveis. Então nós, espíritas, temos que fazer uma coisa só. Vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é correto. Vamos fazer o que é honesto. Vamos fazer o que é justo. Não nos preocupemos com o resultado. O resultado é automático. A doutrina nos coloca essa evidência. Acima de tudo está Deus. E Deus tem um planejamento para o nosso planeta.
e já está muito determinado. Agora, e os trabalhos da casa espírita? A casa espírita tem uma série de trabalhos que dependem, né, de um contato entre as pessoas. É o passe, onde tem um grupo que são as reuniões mediúnicas, onde existe a manifestação de espíritos. E tudo isso está prejudicado porque a casa espírita, como instituição, ela tem que respeitar aquilo que a lei determina. E a lei determina o isolamento social. A nossa fala, ela traz em seu bojo uma possibilidade. Nós temos sugestões. A própria trabalhadora da casa espírita também não está satisfeito em ficar em casa, isolado, e sem nenhum trabalho para fazer, para efetuar. E ela, então, nós trazemos aqui algumas sugestões. Por exemplo, nós há muito tempo, estamos batendo na tecla da leitura. O paulistano não tem, o paulistano não tem hábito de leitura. No sul, isso é mais fácil. Por quê? Porque no inverno faz um frio danado. Você não pode sair na rua. Então, você fica dentro de casa. E ficando dentro de casa, você é obrigado a ter alguma coisa para fazer. A leitura. Eu comentei, nessa fase da pandemia, só dessa coleção eu li 7 livros. E li aproximadamente uns 3 ou 4 livros espíritas. Ontem, inclusive, o Francisco me mandou mais um livro que ele pediu para mim ler, que ele disse que é muito bonito. Tá? Eu vou ler. Ele falou que é muito bonito, eu vou ler. Então, que a gente possa, da forma legal, né, entre em contato com a gestão municipal e propõe. Eu não vou abrir a minha casa espírita. Eu vou abrir um setor da minha casa espírita que não depende de contato. Eu vou abrir a minha biblioteca num determinado dia e horário, um período, onde as pessoas que estiverem interessadas em ler durante essa pandemia, em vez de ficar parado, em vez de ficar assistindo esses programas de televisão, que façam uma leitura de um livro espírita. O livro, a biblioteca da Seara Espírita Renascer, ela possui aproximadamente uns 2.000 a 3.000 títulos. Então vejam quanta oportunidade que ela tem de assistir as pessoas ficarem em casa atentas a um livro, adquirindo conhecimento através do estudo. E um outro trabalho também que eu sugeriria, e aí verificar a factibilidade disso, é o atendimento fraterno por telefone. A CVV faz esse atendimento. Então, o atendimento fraterno na casa espírita poderia continuar. Era disponibilizar uns 3 ou 4 telefones de trabalhadores que estejam qualificados para essa tarefa e eles possam, num determinado dia e horário, atender as pessoas que querem conversar, querem desabafar, querem um pouco de consolo. Então, essa é a nossa proposta, essa é a nossa colocação, e a doutrina espírita jamais ela pode deixar de ser consoladora. Então, nós temos que, através desse trabalho que se inicia hoje com essa minha apresentação, essas lives, apresentar ao público da Seara Espírita Renascer essas falas, essas palestras, essas reflexões sobre a doutrina. E nós temos que, desejamos, né, que essa nossa finalidade tenha sido atendida, que o nosso objetivo tenha atingido o seu alvo e que a Seara Espírita Renascer possa realizar muitas outras lives e que esse projeto seja um sucesso, porque realmente é uma oportunidade de as pessoas terem contato com as nossas palestras de quarta-feira. Eu quero agradecer àqueles que materializaram, né, esse projeto, aquele esforço danado, né, de cada um, principalmente a Valéria e a Sabrina,
que não são espíritas, mas colaboraram para que isso se materializasse. Agradeço a minha filha, a Priscila, que ela permitiu todo esse equipamento, tudo isso aqui é ideia da Priscila, ela profissionalizou a nossa apresentação. E por isso eu a chamei para colaborar conosco. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concedeu de podermos estar juntos aqui. E eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão, essa nossa live, com uma prece. Se vocês me permitirem, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, todos em conjunto. Vamos rogando a Deus que Ele ampare a todas essas pessoas que hoje são investidas da missão de coordenar, gerir a comunidade, a sociedade, e que elas entendam a profundidade da sua missão. Que elas não se apeguem a essas coisas efêmeras que Jesus, de uma forma tão clara, classificou como tesouro que a traça rói, e que elas descubram o tesouro que a traça não rói. E que nós espíritas possamos propiciar a todos eles essa possibilidade. Que Jesus nos abençoe e que Jesus ore para cada um de nós. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe a todos.